Muito boa noite novamente. Diego Aires aqui falando, criador do método Combatente Rico. E hoje é a 7ª live da série preparatória para o workshop Bizu das Finanças. E hoje o tema é o seguinte: eu procrastino muito, mas não consigo colocar nada em prática. Então, se você é esse tipo de pessoa que procrastina muito, mas não consegue colocar nada em prática, você quer começar a investir, você sabe o que tem que fazer, mas não colocar em prática. Então, o conteúdo dessa live agora, ela vai servir justamente para isso. Lembrando que toda essa live agora, desse momento, ela não vai ficar gravada, tá? A que a gente estava agorinha com o Isaac já está gravada. Se você quiser reassistir, você vai conseguir assistir aí pelo menos os últimos 50 minutos que a gente passou, porque ali no comecinho deu uma travada e tal, mas você vai conseguir assistir a gravação. Mas essa que está aqui agora não vai ficar gravada, então se liga aí. Lembrando que essa é uma série de lives preparatórias para o workshop Bizu das Finanças. Hoje é a live número 7 de 10 lives. E o workshop ele vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de setembro. Se você quiser participar desse workshop, só me enviar uma mensagem no final dessa live, tá? Pedindo o convite para você participar, que aí eu te envio o link exclusivo. E o tema é: eu procrastino demais, não consigo colocar nada em prática. De repente você quer começar a investir, você sabe o que tem que fazer, sabe todo o passo a passo, mas não consegue colocar em prática. O que está acontecendo? Está acontecendo um negócio que é o seguinte: eu procrastinava demais em relação a isso, em relação a colocar as coisas em prática. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha um método, né? Eu contei um pouco da minha jornada aí na live passada. Eu tinha ali todo o que fazer, tinha todo um passo a passo, fui descobrindo ali ao decorrer do caminho, né? Eu falei, eu investi em conhecimento, sabia o que tinha que fazer, mas ainda assim, no decorrer da jornada, não foi assim. Eu investi em conhecimento e eu sei o que eu tenho que fazer e faço e tenho resultado. Não foi assim. Tem os desafios, aquela coisa, né, de que, caramba, como é que eu vou colocar isso em prática? E aí eu sabia o que eu tinha que fazer e ficava procrastinando. Então eu procrastinava justamente por quê? Porque eu ficava pensando nas dores. A gente procrastina quando a gente começa a focar naquilo que a gente não quer, naquilo que a gente tem dificuldade. E quando a gente aprende algo novo, a gente tem dificuldades. Quando a gente quer colocar algo em prática que a gente nunca colocou, a gente encontra desafios. E a nossa mente, naturalmente, ela busca fugir da dor e ela busca o prazer. Então, toda vez que eu estava lá em casa, eu falo lá em casa, eu estou em casa agora, tá? Mas toda vez que eu falei lá em casa, porque não foi nessa casa, foi numa outra casa. Estou lembrando da época. Então, quando eu estava lá em casa, lá na outra casa, lá em Rio Branco, começando ali a me organizar financeiramente, começando a investir, eu procrastinava demais. Eu sabia o que tinha que fazer, só que eu tinha medo de fazer. E eu focava no medo, no que eu não queria passar. E aí o que foi que aconteceu? Focar no que você não quer é focar na dor. E o que a mente faz? Ela faz com que a gente fuja da dor e faz com que a gente haja pelo prazer. As duas motivações da mente é essa: fugir da dor e correr atrás do prazer. Fugir da dor do medo, eu fazia isso, e corria atrás do prazer. O que eu fazia quando estava estudando e que tinha que colocar uma tarefa em prática? Estava lá estudando, lendo um livro, ou então assistindo uma aula de algum curso aqui no computador, e aí chegava a hora do exercício. Conhecimento eu tinha, beleza, aprendi um monte de coisa. E na hora de colocar em prática eu fazia o quê? Levantava da cadeira, ia fazer um café. Ia lá atrás do prazer. Como eu gosto muito de café, inclusive tem um quadro aqui do Combatente Rico chamado Hora do Café, né? Eu faço 2 vezes por semana, sábado e domingo, né? Mas é assunto para outra live. Eu fazia um café, e daí eu pegava um pão e passava manteiga e assava. Aí daí, não, primeiro eu vou fazer um café, depois eu coloco esse exercício em prática. Ia lá, ia fazer o café e fazia o pão, aí eu comia. Beleza, comi.
agora eu vou olhar o Instagram. De repente tem alguma mensagem para mim no Instagram. Aí ia olhar o Instagram e o exercício lá. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Mas, como era algo novo, a mente ela foge da dor e ela corre para o prazer. Então, o que era prazer para mim? Fazer café, comer um pão, era ficar no celular. Aí eu acabava tudo isso, aí voltava e sentava. Aí eu, não, peraí, eu acho que eu tenho que aprender mais alguma coisa. Aí eu procrastinava estudando. Olha só que doido, né? Falta sempre alguma coisa para eu colocar em prática. Eu sabia o que era, que eu tinha que fazer para investir. Só que eu ficava procrastinando. Poxa, era só baixar um aplicativo, abrir conta numa corretora. Aí eu não fazia isso. Não, peraí. Antes de eu abrir conta na corretora, o que eu tenho que aprender? Aí ia estudar. E a pane da procrastinação é essa. É que o tempo vai passando, você vai acumulando as atividades que você tem que fazer e você fica deixando para depois. E aí você fica adquirindo um monte de conhecimento, fica aí um obeso mental que não consegue colocar nada em prática. E aí como foi que eu fiz para poder me livrar disso? Eu comecei a focar naquilo que eu queria. Comecei a desenhar o resultado que eu queria. Eu parei de focar nas dores. Qual que era a minha dor? O medo do desconhecido, o medo de dar errado. Quem estava na live anterior viu que eu fracassei muitas vezes em negócios. Viu que eu passei dificuldades financeiras. E aí, o que o investimento envolve? Envolve oscilação de dinheiro. Eu estava prestes a investir ali em ações. E aí tinha aquele medo, poxa, mas será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou perder dinheiro? O que vai acontecer? Medo bloqueia. A mente foge da dor. Procrastinar. Vou aprender mais coisa para depois aplicar esse conhecimento. E vive esse ciclo. Então parei de focar nesse medo e comecei a focar no prazer. O que eu vou ter de benefícios se eu começar a investir? O que eu vou ter de benefícios se eu aplicar o meu dinheiro? Se eu abrir conta aqui na corretora, simplesmente, o que eu vou ter de benefício? E aí eu comecei a desenhar o que eu ia ter de benefícios e comecei a visualizar isso. Poxa, peraí, se eu abrir conta numa corretora, eu vou estar mais perto de ser um investidor. E o que eu vou fazer agora? Então eu vou abrir conta na corretora. Tá, baixei os aplicativos, aí baixei conta abri um monte logo também, né? Abri conta na corretora Rico, abri conta no BTG Pactual Digital, abri na Modal Mais, abri na Easy Invest, abri conta no Banco Inter, abri conta no C6 Bank, abri conta na Toro Investimentos, abri conta em o que mais? Na XP Investimentos, abri conta na Clear, abri conta em um monte de corretora. Já estava... Vou abrir conta agora em um monte de corretora e abrir. Agora não tem mais desculpa. Abri conta em um monte de corretora e fui testar os serviços. Né? Eu fui ver ali qual aplicativo que eu me dava mais bem, qual me dava mais segurança de investir, qual que era mais fácil, qual que era menos difícil. Fui testar suporte. Né? Será que o suporte dessa corretora é boa? E aí, beleza. No final das contas, escolhi o Banco Inter na época para poder investir em ações. Por quê? O Banco Inter tem um bom suporte, tá? Não é um excelente suporte, mas é um bom suporte. O home broker é gratuito, ou seja, não paga a taxa de corretagem. Na época, investi pela Clear, também não pagava a taxa de corretagem. Isso eu não gostei tanto, então descartei a Clear. Corretora Rico, o serviço é excelente, atendimento é excelente, só que pagava a taxa de corretagem. Aí descartei na época para investir em ações. Então fui fazendo isso e fui focando nos benefícios. Beleza. Poxa, então aqui no Inter vou poder investir sem pagar taxa de corretagem, tem um suporte legal. Então comecei ali a focar nos meus benefícios. E aí eu vi, beleza, e agora? Se eu colocar R$ 100 aqui em fundos imobiliários, se eu comprar uma cota de fundos imobiliários, que é ali R$ 80, o que vai ter de benefício? Poxa, mês que vem eu vou receber dividendos. Fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Quer faça chuva, faça sol, ele vai pagar ali na conta, de acordo com o número de cotas que você tem investido.
E aí eu comecei a focar nisso. Antes eu focava no medo de que, poxa, o que será de negativo que vai acontecer se eu fizer isso? E aí o foco no medo causa procrastinação, fuga da dor. E aí eu comecei a focar nos benefícios. Se eu investir, eu vou receber ali R$ 1 de dividendos, 80 centavos, 60 centavos de dividendos, e com isso vai aumentando. E eu comecei a focar nisso. E aí eu, investi. Fui atrás do prazer. E aí, depois de alguns dias, né, tem a questão da data base de pagamento, né? Então, depois de alguns dias eu já vi, caraca, aquele fundo imobiliário pagou aí 50 centavos para mim de dividendos. E aí eu fiz a minha comemoração. Comemorei ali comigo mesmo, não tive que gastar dinheiro para comemorar. Comemorei, eu falei, beleza, consegui avançar. E aí, quanto mais eu comecei a focar nos benefícios ao invés da dor, ou seja, foquei no que eu quero e não quero, eu comecei a parar de procrastinar. E lembrando, procrastinar não é falta de conhecimento, não é falta de um método. Você não deixa de fazer algo porque não sabe o que fazer. É muito pelo contrário. Você sabe exatamente o que tem que ser feito, mas não faz. E também não é falta de tempo. É muito pelo contrário também. Você tem tanto tempo disponível que começa ao seu tempo ao invés de fazer o que deveria fazer. Então foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a focar no que eu queria. E muitas pessoas, elas, quando fazem isso, né, focar no que quer, em vez de focar no que não quer, pode cometer um grave erro que eu comecei a cometer também, que é o quê? Focar no que não depende de mim e focar no que não está no meu controle. Então, eu tive esse desafio primeiro, que era o quê? Focar no que eu não queria para focar no que eu queria. Beleza, consegui aí me libertar aí da questão da procrastinação. Só que os desafios não param por aí. A vida continua acontecendo e novos desafios surgem. Eu já sabia, beleza, vou focar no que eu quero. Só que aí acontecem outros medos, outros imprevistos, e aí você quer tanto aquele resultado que você começa a focar a sua energia naquilo que não depende de você para que aquele resultado aconteça. E aí o que acontece? Você se frustra. Porque você está focando naquilo que não depende de você, naquilo que não está no seu controle. E aí você se frustra. E aí, e eu estou falando de mim, tá? Da minha história. Eu me frustrava, e quando eu me frustrava, vinha de novo medo. E o medo faz o quê? Procrastinação. Ou seja, a frustração me fazia de novo focar naquilo que eu não queria. E aí, procrastinação de novo. Então, para a gente poder conseguir prosseguir na vida financeira, não é só você ter um método. Ter um método, eu passei na live passada, eu passei o método do combatente rico. Reprogramação mental, né? Reestruturação dos pensamentos, é investir em conhecimento, investir em reserva, investir no mercado financeiro, na multiplicação, você fazer um planejamento financeiro ao invés de anotar gastos, e é você criar múltiplas fontes de renda de forma que seja escalável, de forma que você não precise vender ainda mais o seu tempo. Eu falei sobre isso, sobre o pai rico, pai pobre, né? Não é você ficar vendendo mais o seu tempo para fazer mais dinheiro. É você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Você tem o método, mas não faz. Por quê? Está focando no que você não quer. E quando você foca no que você não quer, a mente ela foge da dor e ela busca o prazer. E aí você fica procrastinando. E aí mora um grande perigo nisso, que é o perigo do vício. Quando você começa a fazer isso repetidas vezes, a tal ponto de que esse prazer se torne um vício, e o vício, ele é um hábito. E um hábito, ele é constituído por gatilho, rotina e recompensa. Qual que é o gatilho para poder iniciar esse hábito de procrastinar? O gatilho é: estou estudando, tenho que aplicar esse conhecimento, medo, receio, frustração, vem todo aquele sentimento, é o gatilho. E aí você vai para a rotina. Qual é a rotina que você tem? Ah, vou fazer um cafezinho. Ah, vou fazer tal, vou comer um doce.
Ah, vou fritar um ovo, vou fazer um pão, vou fazer qualquer coisa, vou malhar. Pode ser até uma coisa assim, inofensiva. Né? Vou malhar, vou fazer uma atividade física antes de aplicar esse conhecimento. E aí, qual é a recompensa? Para a mente, a recompensa são neurotransmissores. Não importa do mundo exterior o que tem de recompensa. O que importa é o que acontece aqui dentro. Vem dopamina, são os neurotransmissores que a mente produz após você fazer essa rotina de prazer. Um dos neurotransmissores responsável pela sensação de bem-estar é a dopamina. Então, quando você fica nesse ciclo desse hábito, a mente te entrega, o cérebro, né, ele produz a substância química dopamina. E aí isso te vicia, isso cria um hábito. E aí mora um grande risco. Como é que você vai fazer para sair desse ciclo? Não vai ser trocando gatilho, porque a dificuldade vai continuar vindo. Vai ser trocando a rotina. Ao invés de você se levantar para fazer um café, levantar lá para a tua rotina, levantar lá para o teu vício, o que você vai ter que fazer? Vai ter que trocar a rotina pelo pensamento, pela força de vontade. Vai pensar, opa, peraí, eu estou focando no que eu não quero, vou focar no que eu quero. E aí você pega uma folha de papel e começa a escrever o teu futuro, como você gostaria que o seu futuro fosse. Eu fiz isso, né? Então eu estou falando da minha história para você fazer isso também nos momentos de dificuldade. Então, vem a dificuldade, opa, vou levantar aqui para tomar um café porque eu quero fugir dessa dificuldade. Opa, não, peraí. Antes de fazer o café, aí você começa a procrastinar a procrastinação. Antes de fazer o café, eu vou fazer uma lista aqui, e é chato, tá? É difícil, é desafiador. Porque você não, você cria um conflito com a tua mente. Porque por se tratar de hábitos, existe aquela recompensa de neurotransmissor, o cérebro ele tá doido por aquele neurotransmissor, aquela sensação de bem-estar. Quando vem um gatilho, ele já espera aquela recompensa. Vem o gatilho, ele já espera. Opa, depois do café vai ter a dopamina. Opa, depois do exercício físico vai ter a dopamina. Opa, depois de fazer tal coisa vai ter a dopamina, vai ter a sensação de bem-estar. E aí guarda essa informação, tá? Da dopamina, da sensação de bem-estar. O cérebro, ele espera essa sensação de bem-estar. Você vai mexer no gatilho? Não vai. Vai mexer na sensação de bem-estar? Não vai. Vai mexer o quê? Na rotina. Então, quando você for levantar da cadeira para procrastinar, você vai pegar uma folha de papel e vai escrever o que você quer e vai focar nas coisas positivas que vão acontecer se você colocar aquela atividade em prática. E aí você muda o teu foco. Quando você muda o teu foco, a tua mente, lembra que eu falei, ela foge da dor e busca o prazer. Quando você visualiza aquilo que você quer, você consegue focar, você começa a focar no prazer. E quando você foca no prazer, você para com aquele ciclo de procrastinação. E aí você começa a criar uma nova rotina. Qual que é a rotina agora? Gatilho, dificuldade, rotina. Transformar essa dificuldade em sonhos. O que eu quero para minha vida? Escreve no papel. Diego, mas ontem eu escrevi já. Escreve de novo. Diego, mas já tem uma semana que eu estou escrevendo. Continua escrevendo, continua fazendo isso. E aí você está trocando a sua rotina. E aí o que vem de recompensa? Vem a sensação de bem-estar de que você conseguiu parar de procrastinar e colocar aquele exercício em prática. Você conseguiu fazer o teu investimento. Você conseguiu ligar para o banco e cancelar o cartão de crédito lá, a anuidade que estava cobrando, que você fica procrastinando lá. Você sabe que você não precisa pagar pacote de serviços, você sabe que você não precisa pagar anuidade de cartão, mas fica aí procrastinando. Ah, depois eu ligo, demora demais. É você fugindo da dor de ligar para o banco e passar lá 30 minutos esperando para falar com uma atendente, para falar assim, eu quero cancelar a anuidade do cartão de crédito e quero migrar para o pacote de serviços essenciais. E em 15 segundos ele resolve, mas você está fugindo da dor de 30 minutos ali de espera. E aí você fica deixando para depois, vou fazer um cafezinho, depois eu faço, e nunca faz. Então você vai começar a mudar a sua rotina, escrevendo ali todos os dias, e daí você vai perceber que lá pela terceira semana, lá pela quarta semana,
Isso vai ficar internalizado na tua mente. Essa nova rotina, ela vai passar a ser normal para o seu dia a dia. Significa que você vai ter trocado o hábito 100%? Não, não significa. Significa que aquele gatilho da dor vai sumir? Também não, não significa. Significa que quando vier o gatilho da dor, a rotina vai ter mudado. O gatilho da dor vem. Ah, eu quero fugir disso. Mas a rotina, que é o hábito, né? A rotina, ela vem automaticamente, ao invés de levantar e fazer o café, de procrastinar, vem, vou me concentrar em fazer o que tem que ser feito. E aí foca no prazer, vem essa questão, essa energia de conseguir fazer o que tem que ser feito e você faz. E aí quando você faz o que você tem, quando você faz o que tem que ser feito, o que vem de recompensa? Dopamina. A mente entrega dopamina e ela, sensação de bem-estar. Ou seja, você consegue driblar aí a tua mente, trocando apenas a rotina. Ele vai continuar tendo ali a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. No começo vai ser estranho. Por que vai ser estranho? Porque a mente ela vai pensar, opa, peraí. Esse negócio de ficar anotando os meus sonhos no papel, esse negócio não dá dopamina não. O que dá dopamina depois de dificuldade é fazer café. O que dá dopamina depois da dificuldade é malhar, é tomar uma água, é comer um doce. A mente já está acostumada com isso. E aí você troca a rotina, você causa uma confusão na tua mente. Só que quando você faz isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você começa a reprogramar a tua mente. Se você nunca ouviu falar em PNL, que é Programação Neurolinguística, você está aplicando em você uma técnica de PNL, de Programação Neurolinguística, para reprogramar a tua mente por repetição. Você começa a repetir um padrão ali, no começo vai ser estranho, mas por conta da repetição você consegue colocar uma informação no teu subconsciente, a ponto de que depois de um tempo não vai ficar dificultoso, não vai ficar desafiador. Não vem aquela sensação estranha mais de que, eita, peraí, não vem mais o prazer. Vai ser automático. Vem dificuldade, você pode até pensar em fazer um café, mas do nada entre aspas, tá? Porque é uma programação no teu subconsciente que você colocou. Mas do nada, aquele desejo de procrastinar é cortado e vem a nova rotina que você colocou, que é o quê? Fazer o que tem que ser feito. E aí, dessa forma, você consegue parar de procrastinar. Então, se você sabe o que tem que ser feito, começa a colocar isso em prática, tá? O certo é você focar no que você quer e lembre-se, quando você foca no que você quer, você precisa focar naquilo que depende de você. Porque se você focar no que você quer, mas ficar querendo que aquilo que você quer aconteça dependendo de outras pessoas, e você foca nas outras pessoas, que fulano deveria fazer isso para o que eu quero que acontecer, ou então eu deveria controlar aquilo que fulano faz para isso acontecer, você vai o quê? Vai se frustrar, e aí vem todo aquele medo de volta, e aí você vai reprogramar sua mente de novo para a frustração. Então você fica sempre aí, foca no que você quer, foca no que depende de você, foca no que está no seu controle. E aí dessa forma você consegue mudar toda a tua rotina financeira. E aí para com esses desafios. Hoje, quem faz dívida? Hoje, quem tem dificuldade de investir? Ou quem investe e depois está sacando? Isso é uma rotina, é um hábito. A pessoa faz de forma automática e nem percebe. E ninguém tem trabalho de fazer dívida. E por que tem trabalho de investir? Porque não está na programação mental. Mas, se você começar a programar a tua mente para isso, você vai sentir dificuldade de fazer dívidas. Você vai sentir dificuldade de procrastinar. Porque a tua programação mental vai te levar a comportamentos automáticos para investir. Vai sobrar dinheiro? Opa, vou investir. E não vai nem perceber. Opa, sobrou dinheiro? Vou investir. Sobrou dinheiro? Vou investir. Opa, beleza. Esse investimento está vindo aqui. Caiu o dividendo na conta, o que eu vou fazer? Vou gastar? Não, vou reinvestir. E aí essa vai ser a tua nova programação mental. Show? Beleza? O pessoal que está me acompanhando aqui pegou esse bizu. Cristiano, Kaline, Isadora,
Pegou esse bizu aí da reprogramação mental, você pode fazer em casa mesmo para parar de procrastinar. Você sabe o que tem que ser feito, você tem tempo livre para fazer, mas não faz porque está focando no que você não quer. Foca no que você quer, foca no que depende de você, foca no que está no seu controle e aí você começa a gerar uma sensação de bem-estar na sua vida. E essa foi mais uma live preparatória para o workshop Bizu das Finanças. Essa foi a 7ª live, numa série de 10 lives. Então, no dia 10 será a última live dessa série de lives preparatórias. E aí, a gente se vê no workshop Bizu das Finanças. Vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de setembro, tá? Se você quiser participar, me envia um direct que eu te mando o link do convite. Lá no link do convite, você vai colocar o seu nome e o seu e-mail, vai fazer a sua inscrição e vai me autorizar a enviar e-mails. Então, toda a nossa comunicação vai ser por e-mail, tá? Tudo que é importante você vai receber no e-mail. Quando você compra uma passagem aérea, onde é que você recebe o localizador? No e-mail. Quando você faz um cadastro numa corretora de valores, faz um investimento, onde é que você recebe as informações? No e-mail. E quando você fizer a inscrição no workshop Bizu das Finanças, onde é que você vai receber todos os links exclusivos da aula? No e-mail. Então, fica sempre atento ao e-mail lá, que é por lá que vai ser a nossa comunicação. Beleza? Então, obrigado pela participação de todos. Olha só, a Kaline falou aí foco e determinação. Exatamente isso. Determinação é preciso, força de vontade para poder mudar isso e ter foco. E foco naquilo que você quer, né? Não é foco naquilo que você não quer. Focar naquilo que não quer, focar naquilo que não depende de você, focar naquilo que você não tem controle, é certeza de frustração. E quanto mais frustração você tem, menos determinação você tende a ter. Então, foca no que você quer, foca no que depende de você e foca naquilo que você tem controle. Obrigado pela presença de todos. Cristiano está aqui sempre, né? É o cara. Olha só, Isaac aqui também participou. E Kaline, obrigado por todos. Tamo junto até depois do fim, irmão. Show de bola! Então, obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Falou, gente. Boa noite.